Eu acompanho muito seu canal. Quero te contar essa história que aconteceu comigo em dezembro de 2023. Uma prima minha ia organizar uma posada na casa dela. E como ela mora numa área afastada, eu peguei minha moto, pois naquela época eu não tinha carro. Já estava escurecendo quando, do nada, vi um velhinho caminhando à beira da estrada. Ele usava um chapéu de palha como os senhores dos povoados próximos. Me deu uma sensação ruim de deixar ele lá sozinho. Então diminui e gritei: "Oi, chefe, quer carona?" O velhinho se virou, sorriu de forma gentil e disse: "Não, amigo, obrigado. Eu sigo caminhando." A voz dele era rouca, mas calma. Eu não insisti, acelerei e continuei. Uns 2 quilômetros depois eu vi outra pessoa. Um homem mais jovem, mas com as mesmas roupas e chapéu. Andava devagar, no mesmo ritmo e no mesmo lado da estrada. Achei estranho, mas parei e ofereci carona de novo. Ele me olhou, negou com a cabeça e agradeceu com a mão. Dei de ombros e segui. Eu já estava quase chegando na estradinha que leva à casa da minha prima, e vocês não vão acreditar. Ali, a poucos metros, havia mais uma pessoa. Dessa vez era um garoto, com as mesmas roupas e chapéu. Teria talvez 13 anos, e estava andando sozinho no escuro. E eu, teimoso, talvez movido pela curiosidade, parei, desci da moto e falei: "Ei, garoto, o que você está fazendo aqui sozinho? Sobe, eu te levo." O menino parou e se virou devagar. Os olhos dele eram tristes. Sinceramente, sim. Ele parecia com os outros 2 que eu tinha visto. E ele respondeu: "Eu já te disse 2 vezes que não. Agradeço, mas por favor, não insista." Eu congelei de medo. Senti o ar sumir. Subi na moto com as mãos tremendo e acelerei o mais rápido que pude dali. O caminho inteiro eu fiquei olhando pelos retrovisores, mas ninguém mais estava lá. Cheguei na casa da minha prima branco igual tinta. Não falei nada, pois quem iria acreditar? Iria parecer louco. Acreditando ou não, é verdade. Naquela noite eu encontrei a mesma pessoa em 3 fases diferentes da vida. Meu nome é Joaquim e cresci no mato, onde aprendi a dar ouvidos aos avisos da minha avó. Ela morava comigo e com meus pais quando eu era mais jovem, e naquela época me repetia palavras sábias, ainda que cheias de superstição. Se já se deitou, não saia. Não existe festa que valha a pena. A noite não traz nada de bom. Mas eu tinha 20 anos, meu primeiro carro, e nada neste mundo me impediria de sair para dirigir. Qualquer desculpa servia para sair de casa, até mesmo às 2 da manhã, convencido de que os medos da minha avó eram apenas coisas de velha. A noite de 29 de outubro caiu numa sexta-feira e eu nem pensava em sair, já que estava cansado por causa das provas da faculdade. Já tinha tomado banho, estava de pijama e assistia televisão no meu quarto. Eram, acho, por volta da meia-noite quando o telefone tocou. Era uma ligação do Reinaldo, um dos amigos da faculdade. Pensei em fingir que estava dormindo, mas no fim atendi com preguiça. "O que foi, rei?" Houve um silêncio estranho, como se ele falasse de dentro de um cômodo enorme. Depois ouvi a voz dele abafada, como se viesse envolta em camisa. "Joaquim, vem pra festa na casa do Júlio. Tá boa, vem." Lembrei que o Júlio, outro amigo, tinha feito uma festa de Halloween com fantasias e tudo, mas eu já tinha decidido não ir. Ainda assim, pensei que podia aparecer por lá com uma máscara velha ou algo assim. Eu nunca tinha ido nem visto uma festa assim, então parecia da hora. Perguntei a Reinaldo se ele já estava indo, mas ele não disse mais nada. Sem piadas, sem insistência, só uma mensagem seca. Achei estranha a maneira como ele falou. Brinquei com ele, mas ele não respondeu.
apenas desligou. Fiquei olhando para a tela do telefone, sem entender se ele tinha se ofendido com a brincadeira sobre a voz, e depois fiquei encarando o teto, pensando se devia ir ou não. No fim, a vontade de sair falou mais alto, e pensei que, afinal, a casa de Júlio era perto. Desliguei a TV, me vesti no escuro e saí sem fazer barulho. Não queria acordar minha mãe nem minha avó. Na rua, o cheiro de maresia me atingiu, pois moro em uma cidade costeira, e foi então que vi um urubu preto planando devagar. Aquela hora não é normal ver urubus voando. Não sou biólogo, mas nunca tinha visto um urubu voando tão tarde da noite. E aquele detalhe, que em outra ocasião teria sido irrelevante, me arrepiou a pele. Olhei o relógio e era 00:30. Balancei a cabeça para afastar o incômodo e entrei no carro. Assim que liguei o motor, um nervosismo estranho me tomou o peito e minhas costas. Era a primeira vez na vida que eu sentia algo assim, como se os órgãos tremessem por dentro. Meu estômago se contraiu e o coração disparou, mas eu não entendia o motivo. Disse a mim mesmo que estava sendo ridículo e saí de casa. Peguei a avenida e, por ser sexta à noite, me surpreendi ao ver que não havia uma alma na estrada. Tentei colocar música e pensar em outra coisa, mas o nervosismo só aumentava. Faltavam uns 10 minutos, talvez menos, para chegar à casa de Júlio. O volante escorregava das minhas mãos e meus dedos formigavam. A sensação não passava, pelo contrário, ficava mais forte a cada metro. Cheguei a um semáforo que ficou vermelho. Freiei, mas o pedal parecia fundo demais. Tive que bombear várias vezes para o carro parar. Um pânico leve me tomou quando vi outro carro, o primeiro da noite, passar em alta velocidade no sentido contrário. De repente, lembrei do urubu. Talvez porque, inconscientemente, comecei a vê-lo como mau presságio. A imagem daquele pássaro preto voando sobre minha rua ficou cravada na minha cabeça. Peguei o celular para distrair a mente. Quis ligar para Reinaldo e confirmar o endereço, como se eu não soubesse onde o Júlio morava. Na verdade, eu só queria ouvir alguém falando comigo. Abri o registro de chamadas e a última era da minha mãe, horas antes. Nenhum sinal de Reinaldo. Chequei o WhatsApp, Telegram, até o Instagram e nada. Nenhum rastro da ligação. Procurei o número dele na agenda e liguei. Chamou, depois deu linha ocupada. Tentei de novo e ninguém atendeu. E aquela sensação no peito e o tremor nas mãos ficava insuportável. Diminui a velocidade e encostei o carro. Um frio absurdo percorreu minhas mãos, como se eu as tivesse mergulhado em água gelada. Teimosamente olhei de novo o registro e só apareciam as 2 tentativas de ligação que eu acabara de fazer. Mais nada. Olhei em volta e a noite estava estranha. Vazia. Silenciosa. Era sexta, mas parecia uma quarta sem vida. Pensei na voz abafada de Reinaldo e imaginei que podia ter sido algum golpe ou alguém fingindo ser ele. Não me julguem, pois eu só queria uma explicação, por mais idiota que fosse. Foi aí que pensei na frase da minha avó e decidi que já bastava por aquela noite. Aproveitei que a estrada estava vazia, dei meia volta e voltei para casa com o rádio desligado, focado apenas em dirigir. Quando cheguei, estacionei e minha avó veio brava, dizendo que eu estava errado por sair sem avisar. Dei razão a ela e aguentei o sermão enquanto preparava algo para comer. No fundo, uma parte de mim só agradecia por estar vivo. Fui para a cama e dormi quase de imediato, como devia ter feito desde o começo. Na manhã seguinte, meu celular tinha 5 chamadas perdidas e uns 12 mensagens, sem contar as do grupo da faculdade. 3 eram do Júlio e as outras de amigos. Abri as mensagens de Júlio. Mano, o rei teve um acidente ontem à noite com o carro, bateu num poste. Fiquei sem ar. Meu primeiro impulso foi perguntar se ele estava bem, mas a mensagem seguinte tirou qualquer dúvida. Ele morreu, mano.
Liguei para o Júlio com a garganta seca e ele, chorando, me contou que soube de manhã, quando todos estavam saindo da festa. Na hora, o susto tirou a ressaca de todo mundo. Reinaldo tinha dito que estava indo para lá, mas nunca chegou. Júlio achou que ele tinha desistido e voltado para casa. Na realidade, Reinaldo perdeu o controle do carro e bateu a cabeça no painel, morrendo na hora, por volta das 23. Soube disso por um parente dele que ligou para avisar e pedir que contassem aos amigos da faculdade. Ao ouvir aquilo, senti o corpo inteiro desabar. Tontura, tremores, febre. Achei que fosse um erro porque eu havia recebido a ligação dele à meia-noite, 1 hora depois da morte. Cambaleei até a cozinha, bebi água direto da torneira e, voltando ao quarto, pedi a Júlio para me avisar sobre o velório e o funeral. Depois comecei a procurar desesperadamente qualquer prova da ligação, qualquer registro que confirmasse que Reinaldo ou alguém havia me ligado àquela hora. Revisei o histórico dezenas de vezes e nada. No que diz respeito ao meu telefone, essa ligação nunca existiu. Senti o chão balançar e, sem motivo aparente, lembrei do urubu sobrevoando minha rua, do frio nas mãos e da voz monótona e distante de Reinaldo. Então entendi. Entendi que o que me ligou naquela noite não era Reinaldo, era outra coisa usando o nome dele para me tirar de casa. Eu poderia dizer que sonhei, que me confundi com o horário, ou que meu celular falhou. Mas quanto mais forço uma explicação lógica, mais convincente parece a explicação sobrenatural. No fim, não importa o que eu diga para mim mesmo, duas coisas eu não consigo negar. A voz que ouvi era idêntica à de Reinaldo, e eu sei que falei com ele. Tudo depois disso bateu com uma precisão assustadora. E me pergunto, se eu não tivesse voltado, se tivesse seguido até a festa, quanto tempo teria demorado para sofrer o mesmo destino? Tenho a sensação de que naquela noite eu também teria ido com Reinaldo para o outro lado. Mais tarde fui ver minha avó. Ela estava deitada na rede do quintal com a blusa nos ombros. Já sabia de tudo, mas não me fez perguntas nem broncas. Levei café para ela e sentei em silêncio. Depois de um tempo ela disse, sem me olhar: "Que bom que você voltou, meu filho." Chorei, não de medo, mas por aquela mistura de carinho e raiva que só a morte prematura de um amigo causa. Reinaldo era um cara incrível, festeiro, inteligente, estudioso, apaixonado pela namorada e amado pelos pais. Não é justo que tenha partido tão cedo. Mas a vida é assim, rápida e cruel. No dia seguinte fui ao velório, cumprimentei a família dele e me reuni com os amigos da faculdade, rindo e chorando enquanto lembrávamos histórias dos últimos 3 anos. A funerária estava cheia de gente que o amava. Deixei flores, fui às missas, rezei por ele de coração aberto e agradeci no fundo por não ter ido junto naquela noite. Desde então, e salvo casos de extrema urgência, como quando uma vizinha precisou que eu levasse o pai dela ao hospital de madrugada, nunca mais saí de casa depois de deitar. Minha madrinha me levava para passear nos fins de semana. A história dela é triste, pois perdeu os filhos em um acidente. Nunca me contou como, só sei que foi tudo de uma vez. Desde então, ela me tratava como se eu fosse seu próprio filho. Aos domingos íamos ao centro e caminhávamos pela rua comprando coisinhas. De vez em quando ela me comprava algo caro, tipo uma calça, um carrinho ou um par de meias daquelas caras. De lá seguíamos até chegar ao metrô. Esse era o trajeto de sempre e, se ainda tínhamos tempo, jantávamos uma pizza daquela italiana. Foi lá que aconteceu. Uma vez fomos atendidos por uma mulher com uma cicatriz muito estranha no rosto. Não era uma queimadura nem um corte, parecia uma rachadura, como se a pele tivesse se aberto de dentro para fora.
Desde criança eu fico impressionado ao ver essas marcas. Tentei não demonstrar surpresa, mas acabei olhando demais e ela percebeu. Quando foi levar o pedido, minha madrinha me disse que conhecia aquela mulher. O que aconteceu com ela? Perguntei. Era justamente isso que eu ia te contar, respondeu. Mas muda de lugar, quero ficar de frente para a cozinha. Mudei de assento e ela se ajeitou para poder vê-la. Me explicou que aquela mulher tinha trabalhado anos atrás num asilo, mas daqueles pobres, não desses onde os velhinhos têm quarto individual e TV. Era daqueles em que as pessoas precisam se revezar para usar o banheiro, onde há baratas e onde os funcionários às vezes não aguentam nem uma semana. Uma tarde, contou ela, levaram uma nova paciente. Era uma mulher idosa, supostamente com demência avançada, mas trazia todos os documentos em ordem, assinados por uma médica. Foi internada naquela mesma noite. A garçonete, então sem cicatriz, era cuidadora lá. Devia ter uns 25 anos. Sempre foi bondosa e uma das poucas que tratava bem os idosos. Falava com calma, cortava-lhes as unhas com cuidado e nunca levantava a voz. Nesse momento, a garçonete voltou com os copos, colocou-os sobre a mesa e me sorriu. Pude vê-la de perto. A cicatriz tinha uma textura de barro seco, com fissuras finas que pareciam se mover se a gente olhasse por muito tempo. Quando ela se afastou, minha madrinha comentou que era da mesma idade dela, embora a garçonete parecesse ter uns 20 anos a mais. Minha madrinha continuou contando. Com o passar das semanas, os residentes começaram a melhorar misteriosamente. Os que já não falavam voltaram a falar. Os que não andavam voltaram a caminhar. E os que não dormiam à noite voltaram a dormir, como se alguém os ninassem. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam que aquilo tinha a ver com a nova paciente. Ela conversava com eles em particular, sussurrava coisas, entregava papelzinhos para que escrevessem algo e queimassem no pátio. Lia em voz alta livros que ninguém lembrava de ter visto na biblioteca do lugar. E ela, a suposta paciente com demência, começou a parecer mais jovem. Não de 18, mas talvez uns 40 e poucos. O cabelo escureceu e a postura se endireitou. A garçonete foi uma das primeiras a notar. Mas o que aconteceu com ela? Perguntei. Espera, disse minha madrinha. A garçonete estava voltando com a comida. Minha madrinha aproveitou para observá-la novamente, e eu também. Juro que a cicatriz parecia se mover um pouco a cada passo. Nem sempre foi assim, disse ela em voz baixa. Escuta só. Naquela época, muitos dos cuidadores tratavam mal os idosos. Gritavam, empurravam, deixavam-nos sem comida e escondiam os remédios. Um enfermeiro novo zombava de uma senhora com incontinência, e um auxiliar bateu em um senhor que se urinou na cama. Outra deixou uma mulher cair da escada e ela morreu. Tudo isso aconteceu e ninguém denunciou, exceto a garçonete. Ela sim denunciava e defendia os velhinhos. Mas foi ela mesma quem um dia resolveu verificar o prontuário da nova paciente. E aí descobriu. Quem assinou o diagnóstico de demência era a própria mulher internada. O mesmo nome e a mesma assinatura. Só que a folha tinha data de 10 anos antes. A paciente já tinha estado naquele asilo 10 anos antes, com o mesmo diagnóstico e a mesma recuperação milagrosa. Antes de ir embora, deixou um conselho para a cuidadora, a mesma mulher que agora nos servia à mesa. Daqui a 10 anos eu voltarei. Espero não te encontrar aqui. Na semana seguinte começou o declínio. Um por um, os funcionários que haviam sido cruéis começaram a sofrer acidentes, quase todos graves. Um ficou cego, outra caiu da escada e fraturou o quadril. E a garçonete teve o dela. Estava lavando a louça quando uma garrafa de vidro que estava na pia explodiu do nada. Não caiu água quente, não foi ao fogo, simplesmente estourou.
O vidro explodiu direto em seu rosto. Cortou-se da testa ao queixo e precisou levar mais de 30 pontos. Mas o mais estranho foi que os ferimentos nunca cicatrizaram completamente. A pele sarou com textura de terra rachada e não adiantavam cremes nem enxertos. Os médicos diziam que estava curando, mas logo se abria de novo, como se o corpo se recusasse a fechar. Ela disse que não sentiu dor, mas sentiu que merecia por ter ficado, disse ela. Ninguém mais quis falar do assunto. Os registros da mulher desapareceram e no ano seguinte o asilo foi fechado. Terminamos de jantar justamente quando minha madrinha terminou de contar a história. Momentos depois, a garçonete voltou com a conta. Trouxe uma nota em branco e disse que o jantar era por conta dela. Minha madrinha se levantou, tocou-lhe a testa com os dedos e a garçonete beijou a mão dela. Que Deus continue te abençoando, minha amiga, ela disse. Saímos e eu fui calado. O quê? Perguntou minha madrinha. Achou que as bruxas não existiam? Eu caí na risada. Até hoje eu me lembro dessa história de cabo a rabo. Espero que consigam espaço para compartilhar minha história. Aqueles que fomos criados pelos nossos avós, sabemos o quanto eles podem ser paternais e protetores. E bem, eu não poderia ter pedido uma figura paterna melhor do que o meu avô Omar. Era um homem sábio, protetor e sempre me deu excelentes conselhos. Só que acho que desta vez ele foi um pouco além. Dedico esta história à sua memória e lhe mando um abraço enorme, onde quer que ele esteja. Primeiro, um pouco de contexto. Me chamo Elisa, tenho 30 anos e sou estudante de mestrado. Também trabalho como designer no departamento de marketing de uma empresa. As coisas vão bem, graças a Deus, e graças aos meus avós, que se esforçaram para me dar tudo o que eles não tiveram. Devo mencionar que meus pais faleceram prematuramente, quando eu tinha apenas 2 anos. Reviravoltas da vida, suponho. Perdi meu avô Omar quando tinha 25 anos, e agora moro apenas com minha avó. Tudo isso aconteceu no começo de 2022, e acho que era janeiro ou fevereiro. Naquela noite cheguei da universidade por volta das 9, exausta. Me troquei e me deitei na cama com a intenção de fechar os olhos por 5 minutos, já que precisava ler algumas coisas para a faculdade. Esses 5 minutos viraram 2 horas e quando despertei eram meia-noite. Procurei meu celular para ver se tinha recebido alguma mensagem e foi então que notei o vazio na mesa. Meu telefone não estava lá. Levantando meio sonolenta, comecei a vasculhar a casa toda. Procurei na sala, na mochila, na cozinha, no banheiro e olhei até no carro. Em todo lugar. Nada de achar esse celular. Voltei para o quarto irritada, liguei o computador e foi aí que vi uma mensagem de uma amiga no Instagram. Ela dizia que eu tinha esquecido o telefone na universidade, mas que não me preocupasse, porque ela o havia pego. Vocês não imaginam o alívio que senti ao ler aquilo. Embora eu não tenha demorado nem um segundo para responder perguntando se podia buscá-lo naquele mesmo momento. Veja bem, não é que eu seja exagerada ou algo assim, mas meu celular é meu bloco de notas, meu caderno de estudos e minha agenda. Não consigo trabalhar sem ele. Então era indispensável tê-lo para a manhã seguinte, ou pelo menos eu me convenci disso. Minha amiga achou estranho, e como temos bastante confiança, não hesitou em demonstrar o quanto lhe parecia curiosa a minha pressa em recuperar o telefone. Mas disse que tudo bem. Sem acordar minha avó, calcei um par de sapatos e fui dirigindo até a casa da minha amiga. Há outro pequeno detalhe que vocês precisam saber. Meu avô Omar sempre me dava conselhos, um atrás do outro, e ficava bravo quando eu não o ouvia. Ele sempre dizia:
Um não aprende com a experiência do outro. Algo parecido com isso. Queria dizer que eu era tão teimosa que só aprenderia depois de bater a cabeça sozinha, não importando quantas vezes ele me advertisse. E ele tinha razão, mas isso não vem ao caso agora. Um dos conselhos que ele mais repetia era: jamais saia de casa depois que já estiver deitada, porque não há nada de bom na noite. É uma superstição bem comum, na verdade, mas digamos que eu nunca levei a sério o suficiente. Saí sem avisar a ninguém, além da minha amiga, que eu estava a caminho. Outro detalhe. Levei um celular reserva que guardava na gaveta, o anterior ao que usava atualmente. Lá fora a noite estava estranha. Havia uma brisa leve de chuva, folhas se arrastando pela rua e aquele ar pesado de tempestade. Inclusive vi ao longe um relâmpago entre nuvens muito escuras. Por um segundo me arrependi de ter saído de casa. A rua parecia morta, pois não se ouvia nada além do vento. Talvez eu só não estivesse acostumada a sair tão tarde, mas tive um pressentimento ruim. Mesmo assim, meu lado racional venceu. Entrei no carro, depois saí para revisar a água e então, depois de 1 minuto, saí em direção à casa da minha amiga. Ela morava a uns 15 ou 20 minutos de distância, atravessando uma rua praticamente em linha reta. Foi então que tudo começou a ficar estranho. Poucos minutos depois de iniciar o trajeto, senti o carro pesado. Tenho um Corsa de 2 portas e não é normal que dirigir pareça difícil. A última vez que senti o carro assim foi quando 5 amigas entraram juntas nele para irmos viajar. Parecia que havia algo no porta-malas ou que a transmissão estava falhando. Eu estava cansada, então pensei que fosse apenas isso. Aumentei o volume do rádio para espantar o sono e continuei. A música ajudou por 1 minuto. Depois começou outra coisa. Algo que realmente me fez despertar. Ali dentro do carro tinha uma respiração abafada atrás de mim, como a de alguém dormindo no banco de trás. Sabe aquele medo que surge do nada e dá um frio na barriga ao ponto de quase melar as calças? Foi isso que eu senti na hora. Engoli em seco, pedindo a Deus que não houvesse ninguém ali. O medo de imaginar um estranho escondido no carro, pronto para me atacar, foi terrível. Olhei o travamento das portas e todas estavam trancadas. Então, como alguém poderia ter entrado? Continuei dirigindo por alguns minutos, fingindo que não tinha ouvido nada e tentando reconstituir mentalmente as últimas horas. Eu tinha chegado em casa, tranquei o carro, dormi, acordei, voltei ao carro para procurar o celular e entrei novamente. Será que eu tinha deixado a porta destrancada? Meu coração batia na garganta. Quase chorando, levantei lentamente o olhar para o retrovisor, sabendo que se tivesse alguém e percebesse que eu o vi, poderia me atacar. Mas ali, sentado no banco de trás, me olhando com calma, estava meu avô Omar. O mesmo dos 1000 conselhos. O mesmo que adorava sopa aos domingos. O mesmo para quem eu comprava bonés e chapéus para se proteger do sol. Meu avô estava sentado atrás, ligeiramente inclinado para o lado, usando a mesma camisa xadrez com que se despedimos e com o mesmo olhar sereno de quando eu era criança. Abriu a boca como se fosse falar, mas apenas levantou a mão devagar e balançou a cabeça. Naquele instante, ouvi sua voz sem que ele falasse. A frase que ele sempre dizia ecoou com força na minha mente. Já não é hora de sair. Freiei assustada. Os pneus chiaram na rua deserta. Fiquei ali com as mãos presas ao volante e os olhos fixos no espelho. Pisquei e ele não estava mais lá. O peso do carro sumiu e por um instante juro que senti o cheiro da colônia de catálogo que ele sempre usava, mas logo também desapareceu. Encostei o carro e comecei a chorar. De medo, sim, mas também pela emoção de ter visto meu avô novamente, nem que fosse por alguns segundos. Essa história ainda me faz chorar quando lembro, não por medo, mas porque meu avô ainda cuida de mim.
Esperei uns 5 minutos parada, olhando a linha branca da estrada. Entendi a mensagem exata do meu avô. Respirei fundo e dei meia volta rumo à minha casa. Dirigi devagar, como se carregasse algo muito frágil no banco do passageiro. No primeiro lugar seguro que dava para estacionar, liguei para minha amiga do celular antigo. Perdão, acho melhor ir amanhã de manhã, tudo bem? Claro, respondeu ela. Mas você está estranha, aconteceu alguma coisa? Menti. Naquele momento, nem eu sabia explicar o que havia acontecido. Mas, algumas semanas depois, contei a ela e descobri que era mais crente em fantasmas e aparições do que eu jamais imaginaria. Naquela noite, porém, eu só conseguia pensar no que tinha vivido. Cheguei em casa, sã e salva, guardei o carro, tranquei a porta com 2 voltas na chave e sentei na beira da cama, refletindo. Do lado de fora, o vento continuava empurrando as folhas. Um relâmpago iluminou a janela e logo uma tempestade começou. Foi então que a verdade me atingiu. Se eu tivesse continuado até a casa da minha amiga, a chuva teria me pegado no caminho e eu teria que dirigir no meio do aguaçal, o que não é nada recomendável tendo um carro velho. Na manhã seguinte, o dia amanheceu ensolarado. Minha amiga levou meu celular até o trabalho, provando que minha urgência da noite anterior foi totalmente injustificada. Ela me entregou o aparelho rindo, perguntando se eu por acaso tinha códigos nucleares guardados ali. Desde então, quando já estou deitada, fico em casa tranquila. Praticamente nada, a não ser uma emergência muito grave, me fará sair depois disso. Quando me mudei de país, encontrei um lugar onde eu costumava caçar todo inverno, ao norte de Stillwater Creek. É uma longa crista coberta de pinheiros que se estende até praticamente desaparecer em colinas sem fim. Os moradores chamam o lugar de a Prateleira de Trás. Hoje em dia quase ninguém vai até lá. As trilhas se desgastaram e as antigas estradas de serviço do Corpo de Bombeiros foram meio engolidas por musgo e trepadeiras de amora. É o tipo de lugar onde a floresta parece mais antiga do que os mapas, e eu não ia até lá havia anos. Mas no fim de novembro do ano passado, decidi tirar um dia de folga do trabalho, carregar meu equipamento e caminhar sozinho até lá. Só eu, o mato e a paciência lenta que vem com a caça de pequenos animais. Planejei montar acampamento antes do nascer do sol, encontrar um ponto tranquilo e apenas esperar o dia passar. Quando alcancei o topo da crista, o ar tinha aquela quietude vítrea que só existe nas florestas profundas. Sem vento, sem pássaros, e até o som abafado pela garoa parecia distorcido de um jeito estranho. Minhas botas rangiam uma vez a cada 5 passos, e lembro de pensar que era como andar sobre o telhado do mundo. Durante toda a manhã, não vi uma alma sequer, mas de vez em quando ouvia o eco distante de vozes, se espalhando entre as árvores. Talvez fossem trilheiros, mas nunca perto o suficiente para que eu os visse. Então, em algum momento da tarde, a floresta simplesmente mudou. Foi sutil no início. A luz escureceu mesmo sem nuvens no céu e dava para sentir o silêncio se fechando ao meu redor. Foi aí que decidi ir um pouco mais fundo e me afastar da antiga trilha da crista em direção ao coração dos pinheiros. Não demorou para eu encontrar um bom ponto. Um pedaço de terreno alto cercado por grandes pinheiros, perfeito para um esquilo ou talvez uma lebre passar. Encostei-me a uma árvore com as costas eretas, a espingarda apoiada nos joelhos e fiquei esperando. O tempo começou a se embaralhar ali. De vez em quando eu fazia alguns chamados baixos e deixava o silêncio se estender. Foi então que ouvi um leve farfalhar acima de mim. Olhei para cima e vi um esquilo cinza e gordo se movendo por um galho a uns 30 metros de distância.
longe demais para um tiro limpo. Então permaneci imóvel e tentei outro chamado, esperando atraí-lo. Mas foi aí que percebi outra coisa. Houve um eco que respondeu. E não era o meu. Vinha de mais fundo na floresta, e era o mesmo chamado e ritmo, só que com um pequeno atraso. Era como se fosse eu, mas não era. No começo pensei que fosse outro caçador, talvez tentando me pregar uma peça. Levantei-me, balancei meu boné laranja acima da linha das árvores e gritei. Ei, estou aqui! Cuidado com o disparo! Mas não houve resposta, apenas aquele mesmo eco estranho. Meu último chamado se repetiu fracamente, como se alguém o sussurrasse atrás das árvores. Dei uma risada nervosa, estiquei as pernas e me virei em direção à minha mochila. Foi quando ouvi um tiro que passou zunindo pelo meu ombro e atingiu o tronco atrás de mim, espalhando lascas de casca pelo meu rosto. Por meio segundo nem respirei. O som viera do leste, talvez uns 50 metros. Meu instinto reagiu. Mergulhei atrás de um tronco caído com o coração batendo tão forte que doía. A floresta ficou completamente imóvel de novo, exceto pelo zumbido nos meus ouvidos. Gritei alto. Ei! Estou de laranja, seu idiota! Você quase me matou! Minha voz voltou em fragmentos, rebatendo entre as árvores. Nenhuma resposta. Nada se movia. Esperei 1 minuto, 5, 10, e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a arma. Então eu acho que percebi um lampejo de cor laranja atrás de um grupo de árvores. Alguém se movendo, mas sem se mostrar. Gritei de novo, mais calmo dessa vez. Ei, você está bem? Viu para onde seu tiro foi, cara? Ninguém me respondeu. Só ouvi o som fraco de passos na neve se afastando morro abaixo. Lentos, ritmados e deliberados. Naquele momento decidi ir embora. Nenhuma caça valia a pena ficar ali. Guardei tudo e comecei a descer a crista com cada passo parecendo alto demais. Continuei olhando por cima do ombro, mas a mata atrás de mim permanecia perfeitamente imóvel. No meio do caminho até o caminhão, vi algo que me fez gelar. Ali na neve, claramente visíveis, havia outras pegadas. Definitivamente não eram minhas, pois eram grandes demais e com um arrasto estranho atrás, como se quem as fez andasse com o peso desigual ou mancando. Seguiam exatamente na mesma direção que eu, mas depois se desviavam, circulando de volta em direção à crista. Não parei. Quando finalmente cheguei ao veículo, mal conseguia respirar. No dia seguinte, logo cedo, relatei tudo ao Departamento de Recursos Naturais. Eles registraram meu depoimento, anotaram a localização e disseram que mandariam alguém verificar se havia atividade de caça ilegal por lá. Uma semana depois me ligaram de volta. Disseram que não havia sinal de ninguém. Nenhum cartucho, nenhuma marca de pneu, nada. Ainda penso naquele dia e me pergunto quem estava lá e se aquela pessoa estava tentando me matar. Já se passaram meses, mas às vezes quando passeio com meu cachorro perto do bosque atrás da minha casa, fico nervoso. Com certeza não voltarei a caçar sozinho, especialmente naquele lugar. E para ser bem sincero, acho que não quero caçar nunca mais na vida. Sou Armando, de Durango, no México, e quero te contar algo que me aconteceu já faz vários anos, quando eu trabalhava como vigia em uma oficina de caminhões que ficava nos arredores da cidade. Naquela época, eu tinha acabado de me mudar para morar com meu irmão, e foi ele quem conseguiu esse trabalho para mim. O lugar era enorme, daqueles que consertam caminhões pesados. Havia peças velhas, montes de ferros enferrujados e um quartinho de madeira onde nós, os guardas, dormíamos. Éramos 2 na época, porque tinha acabado de acontecer um incidente,
E foi por isso que os antigos vigias tinham ido embora. Então cheguei junto com outro rapaz, que mal devia ter 18 anos. Naquela primeira noite, o encarregado ficou conosco até a meia-noite. Era um homem muito sério, de poucas palavras, um típico homem do campo, pois me lembrava muito o meu pai. Ele nos explicou a rotina, as áreas onde devíamos verificar os cadeados e, no fim, disse algo que achei estranho. Se ouvirem um cachorro à noite, não saiam. Fechem a porta e finjam que estão dormindo, só isso. Perguntamos se havia algum cachorro bravo no terreno e ele respondeu que não. Depois acrescentou: se virem um, com certeza não é nosso. Achamos aquilo esquisito, mas acabamos esquecendo até a terceira noite ali. Por volta das 3 da manhã, quando o frio começou a apertar, escutamos algo andando do lado de fora da guarita. Depois ouvimos um som como o de um cachorro e um latido, daqueles que não soam como aviso, mas sim como cansaço. Em seguida, passos. Parecia que um cachorro grande estava cheirando junto à porta. Nos entreolhamos sem dizer nada, e então lembramos do que o chefe tinha dito. Fechamos tudo bem e fingimos dormir. O barulho durou um pouco e depois sumiu. E embora fosse apenas um cachorro, havia algo estranho naquele som, pois era um tom de tristeza, mais do que de agressividade. Na manhã seguinte, pouco antes de irmos embora, vimos passar um cachorro de rua na frente da oficina. Estava só a carcaça, e o pouco pelo que tinha estava coberto de terra. Quando tentei chamá-lo para dar o pedaço de bolo que me sobrou, ele me olhou com medo e saiu correndo, como se tudo o que soubesse sobre humanos fossem chutes e pedradas. Há muitos cachorros que só conhecem esse lado de nós. Fiquei com pena e deixei um pouco de comida. Quando o encarregado chegou e o viu, disse: não pensem que esse é o que ouviram ontem à noite. Esse vocês podem deixar ficar. E quase sem nos olhar, completou: talvez ele mostre a vocês por que não se deve dar atenção ao que anda rondando por aqui. E o cachorrinho ficou. Primeiro se aproximou da porta, depois criou coragem e entrou. A fome foi mais forte que o medo. Nós o chamamos de Miguel, para que nos protegesse como o arcanjo. Durante o dia ele dormia debaixo de um caminhão, e à noite o deixávamos entrar, porque o frio era intenso, e o pobre não tinha pelo suficiente para aguentar a porrada da noite. Ele se deitava em frente à porta, como se realmente entendesse seu trabalho, como se fosse ele quem cuidasse de nós. Certa madrugada, quando o vento soprava muito forte, voltou a se ouvir aquele mesmo som. Era algo como um cachorro lá fora. Não era Miguel, era o outro. Era um som pesado ecoando por todo o pátio. Miguel se levantou na hora, arrepiou os pelos e ficou plantado diante da porta. Tremia de medo, mas não saía de lá. De repente ouvimos algo grande cair sobre o telhado. As chapas de metal estremeceram. Miguel começou a rosnar tão baixo que parecia quase uma reza, e nós nem respirávamos. Bem acima de nós dava para ouvir como se algo caminhasse devagar, arrastando as patas. O som durou a noite toda. Quando o encarregado chegou ao amanhecer, nos encontrou branco igual papel com o café ainda frio sobre a mesa. Só disse: não aconteceu nada pior com vocês porque esse cachorro não os deixou sozinhos. Senão, talvez tivessem visto o que faz aqueles ruídos. E essa não foi nem de longe a última vez que ouvimos aquilo. Essas visitas se tornaram constantes. Mas toda vez que aquilo voltava, Miguel fazia o mesmo. Levantava, olhava para a porta e ficava ali rosnando como se dissesse que não deixaria ninguém entrar. Até que um dia, quando cheguei para trabalhar, Miguel estava diferente. Já não enxergava direito e batia nas coisas. Um dos mecânicos me deu carona para levá-lo ao veterinário, e lá nos disseram que ele havia ficado cego. Quando o encarregado, meu chefe, o trouxe de volta à oficina, disse que às vezes isso acontece com cães que enfrentam alguma coisa de outro mundo, por assim dizer.
Ele disse que um cachorro cego significa que o mal o olhou e também que isso quer dizer que a coisa foi embora. Eu não acreditei muito, mas a verdade é que desde aquele dia nunca mais se ouviu nada no telhado, nem no pátio, nem nos arredores. E olha que eu ainda trabalhei ali por mais 2 anos. Quando deixei o emprego, levei o Miguel comigo. Nem perguntei nada, simplesmente o coloquei no carro e fomos para casa. Ele viveu tranquilo comigo até morrer. E não sei se era por costume ou por algo mais, mas todas as noites antes de dormir, ele se colocava em frente à porta de casa. Aquele era o seu lugar. Foi ali que o encontramos dormindo, no dia em que morreu. Até o seu último suspiro tentou nos proteger.